Nos abençoa, Deus, nos dá, ó Deus, a direção, a graça, a certeza do perdão, ó Pai, e que nós possamos aprender da Tua palavra nesta noite. Obrigado, Deus, por essa oportunidade rica que o Senhor nos dá, ó Pai, de orar, ó Deus, e aprender, ó Deus, da Tua palavra. Obrigado por tudo, pelas orações que foram feitas e pela certeza que nos deu, ó Pai, que o Senhor nos dá a certeza da Tua graça, ó Pai, e a certeza que o Senhor vai responder às nossas orações. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém e amém. Nós estamos estudando, meditando nesses poucos minutos que nos restam. Se olhar, eu teria 5 minutos, mas eu vou tentar fazer isso em 10 a 15 minutos, a nossa meditação hoje. Aqui em Mateus capítulo 5, versículos de 27 a 32, nós temos o tema do coração da lei e a santidade interior. E como tema dessa passagem será a verdadeira justiça vai além da ação externa e alcança também o coração. A proposição levantada nesse texto é que Cristo revela que o pecado começa no interior e que o reino de Deus exige pureza de coração e não apenas comportamento moral externo. Nós vivemos uma cultura que o comportar-se corretamente é sinônimo de santidade. Nem sempre o é. Jesus aqui nesta passagem nos ensina isso. Jesus no Sermão do Monte, irmãos, está interpretando, ou melhor, restaurando a verdadeira interpretação da lei e dizendo qual é a sua verdadeira intenção. Nós temos visto isso ao longo dessa nossa série de meditações nesta passagem. Nós temos visto que o que importa é o espírito da lei, não meramente a letra da lei. A letra da lei é importante, ela não pode ser desprezada, ela não pode ser jogada para fora, mas ela precisa ser ensinada e aplicada ao nosso coração. E nesse ponto, Jesus tem falado ao coração dos crentes e mostrando o que é a característica específica dos crentes. Nós vimos as bem-aventuranças e vemos que cada bem-aventurança deve fazer parte do caráter e da vida de um cristão. Mas agora, Jesus ele pega essas bem-aventuranças e vai aplicando cada uma delas à vida e à situação individual do crente. Aqui, mais uma vez, irmãos, eu preciso trazer isso para vocês. Aqui, a lei de Deus e a sua verdadeira intenção, ele não está anulando a lei, como nós vimos no capítulo 5, versículo 17, mas mostrando que a justiça do reino de Deus é mais profunda do que os regulamentos dos escribas e fariseus. Mais uma vez eu chamo o nosso querido irmão, Dr. Mark Lloyd Jones. Ele insiste em dizer que aqui está tratando não apenas de legalismo. Não é meramente legalismo, entende? A igreja ela ama legalismo, a igreja ama regras. A igreja ama aquelas coisinhas que colocam cargas e sobrecargas sobre nós. Não faça isso, não faça aquilo, não pode fazer isso, não pode. Nós criamos as regras, mas nós não explicamos por que não pode fazer aquilo. A gente diz para o nosso filho, não faça isso, ele pergunta por quê, você dá outra tapa para ele parar de perguntar por quê. Como o evangelho não é assim. O evangelho diz, não faça, e ele vai dizer por que você não deve fazer. Aqui, ele nos leva à raiz do pecado. Qual é a raiz do pecado que você comete? Aí você diz, a raiz do pecado é aquele prato de pecado que está ali, que eu quero me saborear dele. A raiz do pecado, você dirá, é exatamente as pessoas que estão do meu lado, ou o que as pessoas falaram para mim, ou o comportamento das pessoas. Nós vivemos um mundo que a psicologia diz isso. A psicologia ela te ensina que a culpa é do outro, nunca é sua. Veja, Jesus aqui de maneira muito clara diz para nós que a culpa está, e o problema não está aqui fora. O problema não é aqui fora, o problema é aqui dentro. O problema é o nosso coração. O Evangelho nos chama para uma pureza muito mais profunda do que a obediência formal. Ele exige transformação, mas não transformação do comportamento, mas a transformação do coração. E como é que ele começa fazendo isso, irmãos? Ele primeiro começa dizendo, o adultério começa na sua raiz.
Aonde? No coração. Versículos 27 e versículo 28, Jesus diz isso aqui. Olha o que é que ele diz para nós. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Nós já vimos que essa expressão, ouviste o que foi dito, ouvistes o que foi dito pelos antigos. Aqui Jesus está corrigindo um problema de interpretação. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Isso é interessante, veja, Jesus diz exatamente isso. Ele, primeiro, o que ele quer ensinar aqui? Ele diz que a justiça dos fariseus é superficial. Eles acreditavam em uma obediência técnica, limitando o pecado ao ato externo. Por que você é um ladrão? Porque você roubou. Não. A pergunta não é por que você é um ladrão, você diz que eu roubei. Não. A pergunta é por que eu roubei? Por que você adulterou? Essa é a questão que Jesus quer colocar. Não é porque você deitou na cama com alguém que não é o seu cônjuge. Não. A questão aqui é muito mais profunda. Não é o ato externo. Jesus expõe o coração humano. Jesus quer dizer para mim, para você, que o problema do nosso caos é o nosso coração. A segunda verdade que nós temos aqui é que Jesus quer dizer que a intenção, ela revela o caráter. A intenção revela o caráter. O olhar lascivo não é inocente. Olhar com desejo, olhar com lascívia não é uma coisa inocente. Por isso que quando você está no Instagram ou em qualquer outro aplicativo, as coisas começam a vir para você como um chamariz, lhe chamando para aquele tipo de pecado. Outro dia eu estava olhando o meu Instagram e de repente começou a aparecer as propagandas as mais aberrantes. Eu disse, como é que faz para reiniciar o algoritmo desse troço? Eu fui, pesquisei, descobri e reiniciei e coloquei tudo que eu gostaria que o algoritmo de fato fizesse. Faça isso. Você vai redirecionar a sua visão para as coisas de Deus, para o Evangelho, para a graça de Deus. Você pode fazer uma coisa inocente, mas aquilo pode capturar, sequestrar o seu coração. Então, a intenção, ela revela o nosso caráter. Aqui o pecado não é apenas o que fazemos, mas o que nós desejamos. Veja, desejar é pecado? Não. Desejar não é pecado. Entenda isso. Desejar não é uma coisa pecaminosa. Você pode olhar para uma moça que passa na rua e dizer, nossa, que moça bonita, ou que rapaz bonito. O ponto de Jesus não é este. O ponto de Jesus é você olhar, desejar isso, imaginar aquela pessoa na sua cama. Jesus, ele combate exatamente isso aqui. Não o ato meramente, mas o desejo do coração. Por que isso é importante? No último Supremo Concílio da nossa igreja, em 2022, subiu um documento no nosso Concílio Maior, onde pastores e presbíteros questionaram se era pecado desejar ou se era pecado cometer atos homossexuais. E graças a Deus, a comissão que examinou o documento que subiu se posicionou do lado da Bíblia. A Bíblia diz que é pecado tanto o ato de fazer quanto o ato de desejar. Então, esse é o ponto importante, o desejo, o caráter, né? A intenção revela o nosso caráter. Mas a terceira verdade que nós aprendemos nesse bloco aqui, nesses dois versos, é que o coração é o campo de batalha. É no coração que a batalha é ganha ou perdida. O Dr. Lloyd Jones, mais uma vez, lembra que aí afirma que o cristianismo é radical, porque ele lida com a causa, não apenas com os sintomas do pecado. Quando você está num processo de conhecimento da Escritura, a Escritura vai desafiar o que você mais ama e o que mais você idolatra. Veja, o que você mais ama e o que mais você idolatra será atacado pelas Escrituras. Porque as Escrituras, elas vão trazer o nosso coração de volta para Deus. Somente Deus é o centro da nossa vida. Então, quando Jesus diz assim, não deseje,
Não é que ele está proibindo o seu desejo, mas está redirecionando o seu desejo para o caminho correto. Essa é a nossa batalha. Você acha que as coisas nesse mundo são inocentes? Você acha que a propaganda da TV é inocente? Você acha que a propaganda da rede social é inocente? Não, e não é. Ela é uma propaganda que quer cultivar e cativar o seu coração. É a batalha, o mundo batalha, Satanás batalha pelo seu coração. Nós precisamos pensar nisso e ter estratégia para combater isso. Muito bem, isso nos leva agora para a nossa segunda proposição que o texto levanta. A urgência do combate ao pecado, versículos 29 a 30, ou a chamada amputação radical. Veja bem, versículo 29 a 30 dessa passagem diz assim para nós: se o teu olho direito te faz tropeçar, faz o quê? Arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que você perca um dos seus membros e não seja todo o teu corpo lançado para o inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá o teu corpo inteiro para o inferno. Agora, Jesus ele quer colocar para nós uma doutrina que nós, em aconselhamento noutético, que é a prática de aconselhamento que nós fazemos em nossa igreja, porque é o único aconselhamento que realmente dá resultado, é o único aconselhamento que confronta os nossos pecados pela Escritura e com a Escritura, diz que eu preciso amputar tudo aquilo que faz com que eu peque. E quais são as coisas? E aqui a gente percebe algumas coisas destacáveis aqui nesse texto. Primeiro, a linguagem hiperbólica aqui dessa séria fala de Jesus não está nos mandando literalmente a mutilação. Orígenes entendeu isso de maneira literal. E como a Orígenes tinha muitos desejos sexuais, a Orígenes foi lá e se castrou. Como se isso impedisse ele de ter desejos sexuais. Entendem? Não é disso que Jesus está falando. Jesus está dizendo, aquilo que te leva ao pecado, que te prende, que te amarra, larga-o, solta-o. Aqui é a maneira radical de devemos tratar o pecado. Segundo, o pecado exige ação drástica. Mais uma vez, Lloyd Jones, no seu comentário ao Estudo do Sermão do Monte, um comentário muito bom, o Lloyd Jones, observa que o problema está no homem interior, no homem aqui dentro, em quem eu sou, em quem eu me tornei e como eu comecei a absorver e amar aquelas coisas que me fazem tropeçar. Devemos tratar o pecado como uma doença mortal, diz Lloyd Jones. Uma doença que vai nos corroer, então precisamos amputá-la. É como se o meu braço estivesse todo granguenado, cheio de granguena, e é necessário que ele seja cortado antes que a granguena tome conta de todo o nosso corpo. A terceira verdade que nós aprendemos aqui nesses versos é a renúncia é o preço da santidade, irmãos. Entendam isso, renunciar é o preço da santidade. Aqui me lembra um livro que eu gosto muito, do bispo de Liverpool, saudoso e grande homem de Deus, J.C. Riley, Santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. O primeiro capítulo daquele livro, ele diz assim, para eu ter uma verdadeira compreensão do que é o pecado, para eu ter uma verdadeira compreensão do que é santidade, eu preciso compreender o que é pecado, profundamente. E aqui, igreja, nós precisamos aprender uma coisa chamada renúncia. E tem um capítulo nesse livro do Riley chamado Quanto Custa? Quanto custa ser um cristão verdadeiro? Ele diz, renunciar os nossos pecados. A renúncia é o preço da santidade. Ser discípulo exige uma coisa chamada autonegação, cortar hábitos, acabar com os acessos, acabar com os desejos descontinuados e controlados por amor à pureza, não por amor ao nome, não por amor à fama, não por amor a nada, por amor à santidade. Peraí, eu sou crente.
Eu sou crente, eu amo Jesus, eu sirvo a Jesus, eu vou à igreja, eu louvo a Deus, eu canto salmos ao Senhor, eu leio a Bíblia e eu continuo preso neste pecado? Aqui a Escritura ela diz que devemos ter uma atitude radical com o pecado, amputá-lo. É claro que eu não consigo erradicar a natureza pecaminosa que me causa nojo, mas eu posso amputar aquilo que me leva a pecar contra o meu Deus. Se Jesus diz que podemos, de fato nós podemos. A terceira e última verdade que nós aprendemos aqui desse texto é a pureza no casamento e o pecado do divórcio. Está agora nos versículos de 31 a 32 dessa passagem. Ele diz assim, no versículo 31, também foi dito, ele retoma o que ele havia iniciado no versículo 27, né? E 28, ele diz assim, também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar-se com a repudiada comete adultério. Vamos lá. É um texto difícil de se entender, porque hoje nós temos várias visões. Mas deixa eu caminhar pela visão que nós entendemos ser a visão bíblica, e que nós presbiterianos seguimos. Veja, qualquer um que repudiar a sua mulher, o casamento primeiro tem que ser entendido como aliança sagrada. O divórcio era facilitado por tradições rabínicas. Havia uma maneira lá em Deuteronômio capítulo 25, Deuteronômio 24. E lá de 1 a 4 dessa passagem, conta-se que Deus deu a Moisés a possibilidade de dar carta de divórcio. Por exemplo, vamos supor que você, como esposa, fosse fazer um belo feijão para o seu marido e queimasse o feijão. O marido tinha a liberdade de repudiar a sua esposa, mandá-la de volta para a casa dos pais. Mas com quê? Com uma carta de repúdio. Lavrar um termo de repúdio. Lavrar uma carta de divórcio. Você pergunta por quê? Porque a carta de divórcio entregue na mão da mulher era sinal de que ela estava livre do pecado de adultério. Ela não foi largada pelo marido porque cometeu adultério. Ela está abandonada pelo marido porque ela não cozinha bem. Isso era uma maldade tremenda que aqueles homens faziam. Isso era uma maldade terrível que eles faziam. Então Jesus faz o quê? Ele restaura o valor do matrimônio. A segunda verdade que esse texto nos apresenta é que o pecado estava na dureza de coração dos homens. Aqui, mais uma vez, o Lloyd Jones, ele destaca que Jesus aponta para o coração endurecido. Lembra? Ele está falando de quê? Do coração. Ele está falando que os meus pecados, os meus desejos, as minhas inclinações nascem da onde? Do coração. E eles são refletidos aonde? Nas minhas ações. E aquilo que me leva para o pecado deve ser amputado, jogado para longe de mim, porque o meu coração é mau. E aí ele diz para a igreja: cuidem do coração endurecido de vocês, porque o divórcio, ele é injusto. Ele não trabalha o perdão. Eu sei que é difícil, e sempre será difícil essa situação, mas a terceira questão que Jesus levanta aqui agora é a questão da fidelidade. Aqui, o reflexo do caráter de Deus é apresentado. O casamento deve refletir a fidelidade de Deus à sua aliança com o seu povo. Assim, ele exige fidelidade no matrimônio. O seu coração está ali corrompendo, está levando para longe de Deus, para longe dos ditames de Deus, para longe da palavra do Senhor. Clame, peça perdão ao Senhor e volte para a Escritura. Volte para a palavra de Deus. Volte para aquilo que Deus quer de você e de mim.
Quais são as aplicações que nós podemos aprender aqui desse texto, irmãos, e aplicar ao nosso coração? Primeiro, examine seu coração, não apenas o seu comportamento. Não pense, eu estou me comportando bem na igreja? Eu estou indo todo domingo na igreja? O pastor não vai chamar minha atenção? Que bom, eu estou indo todo domingo na igreja. Não, eu tenho que ir na igreja, porque se eu não for na igreja, o pastor vai chamar minha atenção, o presbítero vai me cobrar, aquela irmã vai perguntar por que eu não estou vindo para a igreja. Não, eu vou para a igreja. Examine o seu coração, não apenas o seu comportamento. O que te motiva a vir à igreja? Deixa eu dizer uma coisa para você. Santidade é mais que reputação. Santidade é integridade interior. A segunda aplicação que eu quero fazer para você é que seja radical contra o pecado. Seja radical contra o pecado. O pecado pequeno no coração hoje pode se tornar um grande escândalo amanhã. O pecado que está ali, mergulhado, crescendo raiz, pode se tornar uma grande árvore escandalosa amanhã. Terceiro, valorize e proteja o casamento. Proteja a sua família, proteja o seu lar. O compromisso conjugal é mais do que um contrato, ela é a imagem, como nós aprendemos em Efésios, a imagem da união de Cristo e da igreja. Nós vimos isso num dos sermões na série de Efésios. Quarto, busque a pureza pela graça, não pela força. Não pelo empenho, mas pela graça do Senhor. Só o novo nascimento, irmãos, pode mudar o coração. Só o novo nascimento pode trazer mudança na nossa vida. E é disso que fala esse texto. Eu sou crente, sou regenerado, sou transformado, então vou viver como um crente transformado pelo Evangelho de Cristo. Eu quero concluir dizendo a vocês o seguinte: Jesus nos mostra que o reino de Deus exige mais do que moralidade, exige transformação. Aqui nós aprendemos que Cristo nos convida a rejeitar o formalismo pela graça, o formalismo religioso, e a buscar um coração purificado pela graça de Deus. Que nós possamos ser homens, mulheres e crianças que amam a santidade, não por obrigação, mas por amor a Cristo, por amor ao nosso Rei. Não se trata apenas de evitar o pecado, entenda isso. Não é evitar de cometer o pecado, mas trata-se de odiá-lo, porque ele ofende a Deus, ele ofende a Jesus, especialmente quando ele tenta se esconder dentro de nós. O pecado é aquele vírus indevido que se esconde atrás das células de defesa do nosso corpo. Que nós possamos, de fato, odiar o pecado e amar a santidade. Amém.